Decifrando o passado. Ele foi chamado por muitos nomes. O sem lei, a besta, o arqui-traidor. Mas a maioria o conhece como o Anticristo. The most evil character in human history that will make Hitler and Stalin pale in comparison. Está no centro de uma visão apocalíptica de salvação e massacre que ocupa o imaginário de milhões. 40 or 50% of Americans say they believe in key elements of the end time scenario, which includes the rise of the Antichrist. Ele é a figura central nas principais profecias sobre o juízo final, e alguns dizem conhecer o seu perfil. If you're looking for the Antichrist, you look for somebody who's very attractive, very articulate, brilliant, someone who would know many languages. Acima de tudo, ele representa um paradoxo. O Anticristo é o mal em pessoa, mas alguns fiéis aguardam sua chegada com impaciência. The Antichrist is going to be an agent of destruction, of death, of worldwide catastrophe. And yet, in the apocalyptic communities, nothing is more looked forward to with jubilation and expectation than the emergence of this Antichrist. Fato ou ficção, seu papel é claro. O Anticristo é o emissário humano de Satã no mundo. E segundo alguns, sinais de sua presença estão em toda parte. I believe that the Antichrist is very much alive right now in Europe somewhere. As you look at the Bible and you look at the news, it goes hand in hand. And to me, it's absolutely amazing. Mas quem é o Anticristo? Uma profecia materializada ou uma alucinação em massa? Decifrando o passado, o Anticristo. O fim do mundo. Para muitos de nós é algo aterrorizante, que esperamos estar além dos limites de nossa existência. Outros temem algo mais concreto. Uma grande catástrofe. Por exemplo, uma guerra nuclear, que torne o planeta inabitável. Mas para outro grupo formado por milhões de americanos, os sinais do Anticristo e do fim dos tempos são bem-vindos, porque indicam a segunda vinda de Cristo. Eles têm uma visão muito própria, profética e apocalíptica do juízo final. Começa com um milagre chamado o êxtase. In an instant, those who are true followers of Jesus Christ, what the Bible says are born again, will be raptured, will be caught away into the heavens to meet Jesus in the air and will be taken to heaven. Imagine a huge percentage of the world just disappearing. If true believers disappear right out of their cars are going to crash. The planes are going to crash and boats are going to sink. You've got chaos. Once the rapture happens, the worst period in human history happens. O êxtase prepara o terreno para o Anticristo, que surgirá como o Salvador e dará estabilidade ao mundo. Mas aqueles que forem deixados na terra conhecerão horrores inimagináveis. People melting and their eyes melting and their, faces being destroyed and them splitting open. That's in the prophecies. It's not going to be a pretty end to time. We are on a timeline of history. The world did begin. The world as we know it will end, and there will be a transition. Os fiéis chamam essa dolorosa transição de tribulação. É parte de um sistema de interpretação bíblica conhecido como dispensacionalismo, adotado por alguns evangélicos e fundamentalistas. Segundo essa doutrina, um período de 7 anos culminará em sofrimento indizível, comandado pelo grande adversário de Cristo.
o Anticristo. Starting in the 1830s all the way up to the present time, there's been a rather consistent teaching about the Antichrist. They believe that this would be a personification of evil, a kind of messiah of Satan, who would gain power at the end of the present historical age. He's unifying the world. There'll be sort of a one world government and a one world currency and a one world religion. And God would then pour out horrible judgments on the earth against Antichrist, against his followers, and millions upon millions would be destroyed. There would be attempts to destroy Israel. The Battle of Armageddon would be an attempt. There's imagery there of the Valley of Megiddo filling to the height of a horse's bridle with blood for thousands of square miles. Estaremos próximos desse tenebroso e apocalíptico julgamento? Muitos suspeitam que sim. It just seems like we're hurtling headlong towards something. Are we closer to the end than any of us really thought? Mas existe alguma verdade nessas medonhas profecias? São mensagens divinas ou fantasias que projetam uma trilha de destruição e morte? Verdadeiras ou falsas, as histórias sobre o Anticristo remontam aos primórdios da religião. The Christian notion of the Antichrist builds on the scriptures, which build on Assyrian and Akkadian texts from the region of modern Iraq, at the time Babylon. The great story is of Tiamat, the wicked, powerful serpent of the deeps. Tal como Satã, Tiamat se rebelou contra os deuses superiores, mas foi derrotada por Marduk, o deus patrono da Babilônia. Depois de matar Tiamat, Marduk criou o universo a partir de pedaços do seu corpo. O bem foi engendrado a partir do mal. Hence we have the creation of order, the beginning of civilization. Outras religiões antigas também possuem divindades que conciliam o bem e o mal. The god Pele is responsible for the volcano, but of course in Polynesia the volcano has some positive aspects. And so you get one god who becomes in charge of two things. American Indian cultures commonly speak of balances of things, that the same fire that warms you can burn your hand. Kali, a deusa hindu, exemplifica claramente essa natureza dual. She has 4 arms, and 2 of them are holding, you might say, instruments of death. And the other hand on the bottom is a hand that is open like this, which means I'm giving you boons. She's the mistress of death and destruction, and the giver of life and compassion. What we have is a fused dynamic where many qualities are united in one figure, unlike what we're familiar with in the West, where it's all divided up. Para alguns estudiosos, foi a transição para o monoteísmo que polarizou o bem e o mal. Essa mudança teria começado a ocorrer em torno de 600 a.C. na Pérsia, atual Irã, com uma nova religião chamada Zoroastrianismo, que um dia levaria à dicotomia Deus versus Satã, Cristo versus Anticristo, que encontramos no cristianismo. That divided the world into good and evil, like a big cosmic boxing match. O profeta Zoroastro, também chamado Zaratustra, declarou que um único e benevolente Deus, Ahura Mazda, era o Rei Supremo. As soon as you establish that there is pure good, pure light, where has the darkness gone? It didn't disappear. Segundo Zoroastro, existia outra força no universo. He articulated the evil forces within the world as Angra Mainyu. And Angra Mainyu is attributed with all of the troublesome creatures within the world that can bring us plague and pestilence. Angra Mainyu seria o precursor do Anticristo? Os estudiosos sublinham que Zoroastro descreveu um apocalipse semelhante ao da cristandade. Um confronto final entre o bem e o mal. Essa batalha cósmica é o drama central do Anticristo.
there's a distinction that's rather fresh and that's rather new, where becomes this notion that all that is good is associated with God, and all that is bad is associated with the devil. Alguns estudiosos acreditam que o zoroastrianismo influenciou o judaísmo e finalmente o cristianismo. Depois que os babilônios tomaram Jerusalém em 586 a.C., milhares de judeus foram deportados para a Mesopotâmia. Quando os persas conquistaram a Babilônia em 539 a.C., os judeus exilados entraram em contato com mais religiões ainda. A besta, o dragão do caos, o traidor. Tais eram as metáforas que os antigos usavam para descrever o mal. Ou seriam manifestações literais de uma figura maligna. Seja como for, eles criaram um novo arquétipo para o mal, no drama do final dos tempos. Um anticristo que logo percorreria as páginas do livro de Daniel. Mas esse texto realmente se refere ao anticristo ou a uma figura histórica que existiu há mais de 2000 anos? Apocalipse. A palavra evoca imagens do fim do mundo. Caos. Destruição em massa. Um último embate cataclísmico entre Cristo e o Anticristo. Mas tais associações estão muito distantes do sentido da palavra grega apocalipse, que significa simplesmente revelar. And of course we mean this unveiling or revealing God's plans for the ultimate end of our world, for punishing the wicked, for rewarding the righteous. Muitos textos apocalípticos foram escritos entre o segundo século antes de Cristo e o segundo depois de Cristo, durante um período em que os judeus e depois os cristãos foram perseguidos. Alguns deles passaram a integrar a Bíblia. Para provar a existência do anticristo, os fiéis muitas vezes recorrem à Bíblia hebraica e aos escritos apocalípticos do livro de Daniel. A palavra anticristo não aparece nesse livro, mas o texto se refere a um príncipe despótico que chegará em uma época de turbulência. The world will be in turmoil, and the world will be looking for one significant leader that will draw the world together under the banner of peace and safety. He will bring prosperity to the world. He will affect the economies of the world in a positive way. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana bíblica, segundo os fiéis, corresponde a 7 anos. What really triggers the 7-year period of tribulation is the agreement that the Antichrist negotiates with Israel. It's a peace treaty for 7 years. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. 3.5 years into that, he will break that treaty. E lançará blasfêmias contra Deus. His ultimate characteristic is pride. He believes he's better than God, he believes he's higher than God, he deserves to be enthroned. Mas o livro de Daniel seria mesmo uma profecia do anticristo e do fim dos tempos? Ou existiria, como muitos historiadores acreditam, algo mais por trás dessas referências a um líder despótico que usurpa a ordem divina? Segundo estudiosos, o livro de Daniel foi escrito entre 167 e 164 a.C., durante a perseguição dos judeus pelo imperador sírio Seleucida Antíoco IV. Eles acreditam que as referências não são ao anticristo, mas sim ao déspota sírio. Antiochus IV, and in the course of taking control of Jerusalem, begins to take certain measures to try to solidify his hold on the Jewish population of Judea. And as resistance against him builds, he ultimately declares himself to be a god and demands worship of himself in the Jerusalem temple. Os Seleucidas haviam controlado a Judéia de modo intermitente depois que o Império de Alexandre o Grande foi dividido após sua morte em 323 a.C. Fortemente influenciado pela cultura grega,
Antíoco tomou o poder em 175 a.C. com a intenção de helenizar os judeus. Em 167 a.C., os judeus que não quiseram se submeter a Antíoco iniciaram uma guerra conhecida como a Revolta dos Macabeus. It's a perfect time to start expressing yourself with apocalyptic literature, because you can sort of hide what you're saying under the symbols, and yet people who read it, who are living in the time, they know who you're talking about when you're talking about this evil king. In Daniel 7, Daniel has a vision in which he sees the various mythological beasts coming up out of the sea. And these represent the different empires that had afflicted Judea. A besta, como se sabe, é outro nome para o anticristo. Uma tradição que começou com o livro de Daniel. Depois, na minha visão, avistei diante de mim uma quarta besta, aterradora, atemorizante e muito poderosa. Mas para muitos estudiosos essa besta é metafórica, uma referência velada aos opressores dos judeus. That it has iron teeth, which signifies that it's identified with the Greeks, who were always identified with iron in the ancient world. It has 10 horns that represent the succession of monarchs in the Seleucid Syrian Empire. Enquanto eu observava esses chifres, eis que surgiu entre eles outro chifre menor. Esse chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. And this, of course, is Antiochus IV, portrayed as a braggart, portrayed as a little horn, and portrayed as subject to divine destruction. Na visão de Daniel, Deus intervém. Continuei olhando até que a besta fosse morta e seu corpo destruído e atirado às chamas. And then it then portrays the rest of the vision as an ultimate destruction of the king of the north, the Seleucid Syrian king, that in fact does not correspond to what we know happened historically. Judá o Macabeu realmente derrotou Antíoco. Mas é aqui que o relato de Daniel diverge da história. Muitos de seus detalhes relativos à derrota são incorretos. Por isso, alguns estudiosos acham que o livro foi terminado antes da vitória, em dezembro de 164 a.C. Mas observam que o texto de Daniel ainda cumpre as funções tradicionais do Apocalipse. We get the three main notions. First of all, a portrayal of the persecution felt by this community. Second, a promise that those responsible for this persecution will be punished. And third, that there will be an exaltation of those who remain faithful. Os fiéis discordam dessa leitura histórica de Daniel. Hundreds of prophecies from the Old Testament that foretold the coming of Jesus physically as a baby in Bethlehem were fulfilled literally. So we're saying, why wouldn't the New Testament prophecies and some of the Old Testament prophecies about the second coming and the Antichrist and all that also be fulfilled literally? Mas especialistas afirmam que as profecias não são o foco da literatura apocalíptica. Apocalyptic literature is really not written to tell you the future. That may sound a little shocking. People read apocalyptic literature in order to try to understand their present situation, why things are not going right for the right people. O livro de Daniel seria histórico ou profético? Era um estímulo aos judeus oprimidos do segundo século antes de Cristo? Ou a obra de um visionário sobre o fim dos tempos? O debate é típico da controvérsia em torno de muitos escritos apocalípticos. E nenhum texto gera mais. O livro do Apocalipse atravessou milênios para nos trazer suas imagens bizarras de feras marinhas e monstros de 7 cabeças. You'll have beasts in the Revelation of John, and the mystic numbers and various fantastical creatures and all the rest of it, dreams and visions. Assim como no livro de Daniel, a palavra anticristo nunca é mencionada no Apocalipse.
Na verdade, o termo só aparece 5 vezes em toda a Bíblia, em 2 epístolas, tradicionalmente atribuídas ao apóstolo João, mas provavelmente escritas por seus discípulos. Para os que buscam profecias, porém, o Apocalipse representa a mensagem divina mais contundente sobre o Anticristo e o final dos tempos. Tal como no livro de Daniel, algumas das imagens mais fortes do Apocalipse estão ligadas a uma besta, que, segundo os fiéis, na verdade, é o Anticristo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. He's going to be charismatic, he's going to be well-liked, he's going to be persuasive, he's going to be spiritual, he's going to be insightful, and he will encourage everybody with hope. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Surely the world will hail him and honor him and respect him, and at the end worship him. Ninguém podia comprar ou vender senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. 666. He is going to require people to receive that number, and what I think it is a prefix that is added to their individual number. For instance, my social security number. Enquanto alguns fiéis veem o Anticristo nessas passagens, estudiosos afirmam que o Apocalipse trata menos do futuro do que do passado, e que só pode ser entendido num contexto histórico. Acredita-se que o Apocalipse, o último livro da Bíblia cristã, tenha sido escrito no século I durante o reinado do imperador romano Domiciano. It's no longer the community of Jews, but the community of Christians who are being persecuted by the Roman Empire. So if something is to happen in society, say an earthquake, a famine, economic failure, whatever, it was very easy for someone in society then to blame it upon the Christians. They saw the Antichrist everywhere in the culture. They saw the Antichrist telling them, in order to serve in the Roman army, you had to literally worship at the statue of the emperor. Mas a salvação não estava próxima. Livros do Novo Testamento, como o dos Tessalonicenses, profetizaram que Cristo voltaria durante o século I. Essas profecias não se concretizaram. It's now 2 generations since the death of Jesus and the end hasn't come. The Antichrist helps explain why the end hasn't come. There's still demonic forces at work. Foi nesse contexto de perplexidade e dúvida sobre a segunda vinda de Cristo que o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse em 95 d.C. Exilado na ilha grega de Patmos por pregar os evangelhos, João proferiu o Apocalipse para 7 igrejas cristãs da Ásia Menor, atual Turquia. Então me postei na areia e vi uma besta emergir do mar. And we find out that one of the administrators of Satan's work here on earth is the beast from the sea. And of course, the Hebrew people never became seafaring people. They were a land-based culture. Anything that came from across the sea was foreign and it was suspicious, it was usually evil. Uma das bestas parecia ter um ferimento fatal, mas o ferimento fora curado. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. It points specifically to the Roman Emperor Nero, who was believed to have committed suicide and who is then identified with this head that has this wound. Nero, of course, is a very notorious figure in the Greco-Roman world. Nero realmente se matou. Cortou o pescoço em 68 d.C. Mas 4 anos antes, abraçou o papel de anticristo, crucificando cristãos, jogando-os aos leões e queimando-os à noite em seus jardins. Nero blamed the Christians for the burning of Rome and tied people to poles and poured oil over them and used them as lighting and just terrible things that he did. Nero era tão poderoso e amedrontador que alguns achavam que ele iria ressuscitar como Cristo. There is a trajectory of understanding this text that Nero would return, as Jesus Christ was expected to return.
Mais do que dinheiro, os estudiosos afirmam que muitas passagens do Apocalipse tratam principalmente de Roma. John uses three primary symbols to bring out what is really wrong or evil about Roman society as he sees it. And the first one, the sea beast. This portrays the coercive power of military and political might, which was bearing down upon the Christians at the time. Então vi outra besta saindo da terra. Tinha 2 chifres como um carneiro, mas falava como um dragão. The second form of evil that he sees is when religion is used in support of the evil state. And he uses this as the earth beast, and this would be also referred to later in the book as the false prophet. So it's religion used in a false sense. If you're being asked to go into the town square and put incense on a little altar and say, "Hail to God Caesar," but you don't believe that Caesar is a god, you've got a real problem there. Ninguém podia comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome, 666. And then the third form of evil is economic seduction, which obviously that can place a tremendous amount of coercive power upon people. That if you didn't go along with Rome, then you couldn't buy or sell. On some of the official Roman documentation, there may have been imperial slogans that were necessary for doing commerce in antiquity. The number of the beast, 666. Scholars today believe that that's the numeric value for the name Nero Caesar in Greek. É possível ler o Apocalipse como uma denúncia do poderio romano, ou mais profeticamente como o sinal da vinda do Anticristo. Mas existe outro modo de interpretar esse texto? I think Revelation could be understood as presenting us with a deep symbolic contrast between good and evil within ourselves. That is, these kinds of symbols live and ask us to question how good and evil relates to our own activities. What it does tell us is that often in history, the good people have bad things happen to them. But faith says that the right eventually triumphs. Mas aparentemente não, antes que o mal triunfasse inúmeras vezes. Durante e depois da Idade Média, visões e cruzadas contra o Anticristo tirariam a vida de incontáveis inocentes. A palavra anticristo tem sido usada ao longo da história para demonizar desde papas a presidentes a astros de rock. Tem sido um brado de convocação e um dobre de finados, desencadeando paixões divinas e destrutivas. No entanto, essa palavra, uma das mais significativas do léxico cristão, aparece na Bíblia poucas vezes, em passagens menores. Probably coming as a surprise to most people, the word Antichrist only appears in about the 2 most obscure books that you can find in the Bible, 1 John and 2 John, 2 very short letters. Segundo os estudiosos, essas epístolas foram escritas perto do final do século I depois de Cristo. Durante esse período, os cristãos discutiam ferozmente entre si se Jesus, o Filho de Deus, existira mesmo fisicamente. E todos que não confessarem que Jesus Cristo fez-se carne, não seguem a Deus, e sim o espírito do anticristo. And he defines them in terms of those who deny the humanity of Jesus. So we can see this writing is against the backdrop of the developing Gnostic version of Christianity. O gnosticismo foi um movimento filosófico e religioso que ameaçou cindir o cristianismo. The epistles of John portray those who do not accept Jesus as the Son of God or as somehow a human form as somehow representing false doctrine and therefore representing an antichrist figure. Mas como o anticristo abstrato das epístolas de João pode se converter num anticristo de carne e osso absolutamente maligno? Think of the emerging figure of Antichrist as a kind of magnet,
which attracts disparate texts and figures to gradually coalesce into a full-blown legend, which in itself is not present in the scriptures. As Christians came to get a greater and greater sense of who Jesus was as God on earth, the contrast, that is the final human enemy, also becomes clearer and develops as the kind of shadow side, perhaps. Na forma de homem surgiu o Salvador, e na forma de homem o outro virá também. Pela primeira vez surge um anticristo de carne e osso. Mas essa passagem não é de Daniel, nem do Apocalipse ou das epístolas de João. Foi escrita em 202 d.C. por Hipólito, um teólogo dos primórdios do cristianismo. Em seu tratado sobre o Cristo e o Anticristo, Hipólito reuniu ideias sobre o Anticristo que predominavam nessa fase precoce da Igreja, incluindo uma crença que serviria de pretexto para muitas matanças ao longo dos séculos. A de que o Anticristo, como o próprio Cristo, teria origens judaicas na tribo hebraica de Dan. That element, that is Antichrist as a Jew, and was accepted by the Jews, was one of the elements certainly that was present in much of the pogroms and persecutions of the Jews in later history. Durante as cruzadas, o nome do Anticristo seria invocado para atiçar o ódio contra judeus e muçulmanos. I think the most destructive uses of the Antichrist legend in the course of history have been when Christians have identified the outsiders as, if not Antichrist, at least Antichrist's predecessors, Antichrist's army, etc. This has been evident in persecution of the Jews at numerous times. It's especially evident, of course, in the conflict between Christianity and Islam. Na primeira cruzada lançada pelo Papa Urbano II em 1095, a Cruzada Popular, formada por grupos de camponeses, destruiu colônias judias ao longo do Reno. Na conquista de Jerusalém em 1099, muçulmanos e judeus foram massacrados na cidade. The apocalyptic element in the Crusades became very, very important. Perhaps even more powerful after the city of Jerusalem is recaptured by the Muslims in the year 1187. O general muçulmano Saladino reconquistou Jerusalém em 1187, atraindo para si a pecha de Anticristo. Curiosamente, os muçulmanos também têm uma espécie de Anticristo chamado Dajjal, que surgiu no século IX nos Hadith, uma coleção de ditados do profeta Maomé e de histórias de sua vida. The notion of the one who's not really a Christ but trying to give an image of being a leader, of being a Messiah. So the word Dajjal itself, of course, means a deceiver in Arabic, or a blatant liar, and it's someone who is a false Messiah. And this notion is also found, of course, in the biblical text. So there is this distinct notion that the idea of Dajjal is directly linked to this idea of the Antichrist. Durante a reforma protestante do século XVI, o termo anticristo foi usado até mesmo por cristãos contra cristãos. Reformers found it incumbent upon themselves to justify their break with Catholicism. No easier way was that than to look at the Pope as the feared Antichrist. And for what it's worth, the Pope returned the favor and began to name each of the Protestant reformers as agents of the Antichrist on earth. O poder de apontar o anticristo era muito sedutor, especialmente como forma de profecia. Em meados do século XVI, Nostradamus, o famoso médico e profeta francês, escreveu versos enigmáticos, em que muitos identificaram 3 anticristos. The most famous of Nostradamus' quatrains about Napoleon is Century 8, Quatrain 1. And it says, Pau ne Laurent will be more of fire than of the blood. Pau ne Laurent are 3 small towns in southwestern France. And if you just simply move them around a little bit, they spell quite accurately Napoleon. Hitler was the second Antichrist. He's referred to as Hister, which is an old word for the Danube River. Embora impressionem, os críticos alertam que as profecias de Nostradamus são tão vagas que podem se encaixar facilmente aos fatos históricos, como no caso da quadra em que Nostradamus identifica o terceiro anticristo como um vilão chamado Mapus.
Intérpretes criativos afirmaram que o último anticristo pode ser desde Saddam Hussein até o presidente russo Vladimir Putin. There's been a giant tale throughout history of what I call pinning the tail on the Antichrist. And whatever needs to be identified at that moment as the worldly threat for which we rally the troops and have unquestioning opposition to, Antichrist can take that image. Mas outra imagem do anticristo predomina hoje, a de um homem astuto que fala de paz, mas oferece o inferno. Alguns cristãos afirmam que essa imagem encontra-se na Bíblia e ganham rios de dinheiro com livros sobre o assunto. Mas afinal, quem é o anticristo? Um homem? Um mito? Um monstro? E o que ele quer de nós? A história do anticristo foi crescendo de um capítulo a outro, de um século a outro. Sua identidade, forjada a partir de mitos antigos e passagens bíblicas altamente simbólicas, tem sido tão eficaz que o nome anticristo não saia da boca de facções em guerra, povos oprimidos e rivais políticos há séculos. Para prever quem será o futuro anticristo, basta observar quem ele já foi. Will Antichrist be an external enemy, or is he an internal enemy in the church or even within ourselves? Will Antichrist be one, or will Antichrist be many? Will Antichrist be a terrible persecutor that we should dread, or is he fundamentally a religious deceiver? In a sense, Antichrist is all of these things, and each of them in various proportions as you sketch the history of the legend over 2,000 years. Seja ele quem for, a crença no anticristo e no fim dos tempos está mais uma vez em alta. There's something in the air that people are fascinated with apocalyptic events and with a sense that real evil is rising, and this clash between good and evil may be reaching a cataclysmic moment. O anticristo sempre foi conhecido e temido por grupos religiosos, mas a mídia lhe deu uma fama sem precedentes. Every generation has thought they were the last generation. And so the difference is, in this generation, we have global television networks and we have global distribution of novels that promote those ideas. So now, when we have an idea, we, especially Christians in America, can distribute those ideas worldwide instantly. De fato, uma das últimas incursões do anticristo no imaginário popular se deu em 1970, com a publicação de um livro que trazia uma versão evangelista e fundamentalista do fim do mundo. Probably the individual who most needs to be singled out is Hal Lindsey. His epical, The Late Great Planet Earth, first published in 1970, has gone through edition after edition. I think this text, more than any other, has popularized a fairly common set of expectations and fears related to the notion of the Antichrist. He's going to be attractive. He's going to be brilliant. He's going to have supernatural intelligence and supernatural powers. He will be one of the first in history to truly be a world leader. I mean, control the world. Abençoados os que trazem a paz, disse a Bíblia. Mas Hal Lindsey ajudou a divulgar a ideia de que o anticristo virá disfarçado de pacifista. It's by bringing what appears to be peace that he brings them all under his spell. Os autores cristãos Jerry Jenkins e Tim LaHaye radicalizaram a visão de Hal Lindsey. Os romances que escreveram sobre a vinda do anticristo atingiram a incrível marca de 62 milhões de exemplares vendidos desde 1995. It's the best-selling adult fiction series ever. And here we are, evangelical writers writing for a Christian publisher with an overtly evangelical story. Embora apresentado como ficção, o material da série se tornou para muitos cristãos um retrato realista da segunda vinda de Cristo e do reinado de seu arqui-inimigo, o anticristo. In the Left Behind series,
The Antichrist will be the head of the United Nations, a popular, peace-promising, charismatic leader from Romania who gets control of the United Nations and then moves it to the New Babylon in Iraq, where he begins to oversee a new world order. Fora os detalhes ficcionais como as Nações Unidas e a Romênia, a série está sintonizada com uma visão muito disseminada do Anticristo e de sua missão. He's going to use all the modern speak. We love everybody, everybody's good, everybody's okay, let's all join together and be one. And the average man and woman are going to look at him and say, this guy is a great guy. Antichrist would actually bring about a peace treaty in the Middle East, and the Jews would rejoice. They would rebuild their temple in Jerusalem and experience a new revival of Jewish hegemony and security and peace in the Middle East. Segundo a crença dispensacionalista, 3 anos e meio após o seu reinado, o Anticristo mostrará suas garras. He doesn't try to pretend to be a nice guy anymore. He just rules the world with an iron fist. He would enter the new temple in Jerusalem, declare himself to be God, and demand worship, and put to death all those who refuse to acknowledge him. Receive his mark, the mark of the beast, on their forehead or hands. And he lets go a horrible Holocaust against them. What modern dispensationalists say would be the worst persecution in the history of the Jewish people. Jesus, when he returns, he comes as a rescue operation. Because if he didn't come at the moment he's going to come, there'd be no one left alive. So it's at the second coming of Christ, at the end of this tribulation, that Antichrist is defeated, his forces are defeated, the surviving Jews receive Jesus as their Messiah finally, and Jesus sets up David's throne in Jerusalem. Mas essa trama complexa não agrada a todos. It's a frankly supernatural worldview, so that rather than try to understand our own involvement in events or the ambiguities of life, it's all understood in absolute good versus evil terms. Mas se os textos apocalípticos não trazem profecias literais, que mensagens importantes podem continuar a transmitir? I think it also does answer to something very deep in the human condition, which is the attempt to make sense out of history and to find ourselves on the side of good in the midst of so much conflict. There is a whole dimension within ourselves, often that we're not even aware of. A shadow side that is filled with anger and revenge and all sorts of dark motives that we are often loath to acknowledge. And I think the invitation is always present to ask the question, what is the Antichrist within myself? What is the evil within? Determinar se o anticristo é uma realidade física, um tipo de energia metafísica ou uma completa ilusão pode estar além de nossa capacidade. Mas sabemos que a figura do anticristo domina mais do que nunca o nosso horizonte e que seus passos se aproximam com o passar de cada década.